Muito bem, amigos. Aqui estamos nós de volta no nosso projeto Gabaritando Legislação e agora, adentrando no bloco 18. Bloco 18, um bloco extremamente burocrático, um bloco que não é costumeiro cair em prova, certo? Não costuma cair em prova. Quando cai, pega candidato de surpresa, porque é muita memorização, mas são órgãos regulamentadores, da nossa LEP, da Lei 7.210 de 84. Então, é a nossa função falar sobre ele, falar sobre o que está acontecendo sobre a LEP. Meus amigos, entramos então no capítulo 6. Capítulo 6 dos departamentos penitenciários. Se fala departamento penitenciário, nós estamos falando das penitenciárias. Concordam comigo? Penitenciária de alta segurança, penitenciária de média segurança. E por que não, ainda falando das penitenciárias, dos presídios federais, que esses obrigatoriamente são de alta segurança. Vindo para o artigo 71, onde nós temos agora, depois de capítulo, seção, do DPN, Departamento Penitenciário Nacional. Aí vai vir uma explicação aqui. Primeiro, aonde ele é vinculado. Os departamentos penitenciários, eles sempre são subordinados ao Ministério da Justiça. Ah, professor, mas o Conselho Penitenciário não é. Mas o Conselho Penitenciário, meus amigos, não é um departamento. Por isso que ele é vinculado ao governador do estado. Certo? O Departamento Penitenciário Nacional é subordinado ao Ministério da Justiça. E isso, então, pode vir a cair na prova de vocês. Os senhores têm que cuidar. Os senhores não podem errar isso aqui. Vai vir Ministério da Defesa, certo? Coisas do gênero, não pode. É órgão executivo da política penitenciária nacional, que nós já vimos, certo? É o órgão executivo do órgão da execução penal e de apoio administrativo financeiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. E esse órgão aqui já foi visto. Foi o primeiro órgão da execução penal que nós já trabalhamos. E que também, sim, é extremamente burocrático. Não é que nem o juiz de execução penal, não é que nem o Ministério Público, Aí a gente tem o artigo 72, que traz aqui 7. Traz 7 incumbências. Eu só quero ver no outro slide. Realmente, são essas 7 incumbências, são essas 7 prerrogativas. Logo, nós temos aqui, então, no artigo 72, um rol taxativo, certo? São atribuições, ou seja, funções, certo? A tua incumbência, o teu papel do Departamento Penitenciário Nacional. Acompanhar a fiel aplicação das normas de execução penal. E onde estão essas normas de execução penal? Estão na Lei 7.210 de 84. Certo? E também nas suas resoluções estatais. Em todo o território nacional. Vai vir uma questão na prova dizendo
que é somente nos estados da federação, nas unidades da federação, vai estar errado. Porque não é unicamente nos estados da federação, nas unidades da federação. Vai ser, na verdade, meus amigos, em todo o território nacional. Então, muito cuidado em relação a isso também. Certo? Mas, dando seguimento, dando sequência, inspecionar, e vejam que aqui nós temos um E. Nós não temos um OU, nós temos um E aqui. Inspecionar e fiscalizar periodicamente os estabelecimentos e serviços penais. Mas vejam, a lei não traz prazo. Se o examinador na prova colocar um prazo, semestralmente, bimestralmente, anualmente, mensalmente, vai estar errado. Porque simplesmente fala periodicamente. O Departamento Penitenciário Nacional, ele tem, né, essa regra um pouco mais solta. Então é importante que a gente cuide isso também, certo? Inciso 3. Assistir tecnicamente. O que é assistir tecnicamente? Assistir tecnicamente, prezados, significa usar de profissionalismo, fugir daquilo que é amador, certo? Profissionalismo, foge-se do que é amador. As unidades federativas, e aí sim, os estados, certo? Ou seja, assistir é ajudar na implementação dos princípios e regras estabelecidos nessa lei. O Departamento Penitenciário Nacional tem essa função de auxílio dos princípios e regras, certo? E os princípios e regras, eu vou dar um exemplo para vocês, a ressocialização. Eu vou dar outro exemplo para vocês, a responsabilidade, a disciplina, os direitos e deveres, certo? 4. Colaborar com as unidades federativas, mais uma vez os estados, mediante convênios, na implementação de estabelecimentos e serviços penais. Bom, esse inciso 4 não tem muito o que dizer, né, pessoal? Convênios são acertos entre duas partes. Não diz aqui se tem que ser necessariamente convênio público ou se pode ser parceria público-privada. Então, o que o legislador não distinguiu, o intérprete não distingue. Nós podemos ter qualquer uma delas. Certo? Inciso 5. Colaborar. Colaborar é o que? Ajudar. Colaborar é o que? Auxiliar. Com as unidades federativas para a realização de cursos de formação de pessoal penitenciário e de ensino profissionalizante do condenado e do internado. Vejam que aqui nós não estamos falando da grade curricular do MEC. Nós não estamos falando aqui, senhores, do ensino fundamental. Nós não estamos falando aqui do ensino médio. Nós não estamos falando aqui de cursos técnicos. Estamos falando de ensino profissionalizante e cursos de formação de pessoal penitenciário, seja básico, seja de aperfeiçoamento, como a gente já viu também. Inciso 6. Estabelecer, mediante convênios,
com as unidades federativas. Aqui sim, então, a parceria é pública, porque a unidade federativa é uma pessoa jurídica de direito público, são os estados. O Cadastro Nacional das vagas existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. Então, por exemplo, o indivíduo está sujeito ao RDD. O juiz aplicou para ele o regime disciplinar diferenciado. Só que o problema é o seguinte, aquele sistema, aquele local, aquela penitenciária, ela não tem abrangência, capacidade para suprir, certo? O sistema, o regime disciplinar diferenciado. Então é preciso fazer convênios com os estados e ter um cadastro para saber onde se pode colocar aquele preso, com todos os cuidados necessários, porque preso em regime disciplinar diferenciado, os senhores sabem a periculosidade no seu deslocamento, certo? E 7, certo? O 7, acompanhar a execução da pena das mulheres beneficiadas pela progressão especial de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 dessa lei, e aí são mulheres com condições específicas, e nós logo vamos chegar lá, não vou falar delas agora, certo? Monitorando sua integração social e a ocorrência de reincidência, específica ou não, mediante a realização de avaliações periódicas e de estatísticas criminais. Primeiro, pessoal, só existe 2 situações para um indivíduo. Ou ele é primário, ou ele é reincidente. Certo? Ou ele é primário, ou ele é reincidente. Não existe, certo, outra situação. Quem é o reincidente? Reincidente é aquele indivíduo que, no intervalo de 5 anos, cometeu um crime, transitado em julgado, e é condenado por um novo crime. Esse sujeito é reincidente. Então, por exemplo, se ele cometeu um crime em 2015 e transitou em julgado e foi condenado em 2021, ele é primário, porque já passou 5 anos. Agora, se o crime dele transitou em julgado, foi cometido, transitado em julgado em 2018, ele é reincidente, certo? Reincidente específico é o que comete o mesmo crime 2 vezes ou mais. Reincidente não específico é o que comete delitos distintos. Apenas isso. E assim a gente fecha. Cuidem tudo o que está aqui em vermelho, pela importância que tem, certo? Porque se cair na prova, provavelmente vai ser um desses pontos aqui que irá cair. Mais incumbência aqui, pessoal. Dentro do rol taxativo. Continua dentro do rol taxativo. Incumbem também ao departamento a coordenação e supervisão dos estabelecimentos penais e de internamento federais. Vejam, o estabelecimento, certo? Cuidem aqui. Ah, não é o juiz de execução? Não. Se é federal, é o Departamento Penitenciário Nacional, é o DPN. Se não for federal, nós temos juiz de execução, nós temos MP. Se for, amigos, de estabelecimentos penais e internamento federal, Departamento Penitenciário
nacional. Boa questão para cair em prova, não é verdade? Aliás, questão maravilhosa para cair em prova. Então, a gente tem que cuidar isso também. Parágrafo 2º. Os resultados obtidos por meio do monitoramento e das avaliações periódicas previstas no inciso 7 do caput deste artigo, o que era o 7? A gente não consegue ver? Porque eu travei. Agora eu destravei. Que é a questão das mulheres. Serão utilizados para, em função da efetividade da progressão especial para a ressocialização de que trata o parágrafo 3º do artigo 112 desta lei, avaliar a eventual desnecessidade do regime fechado de cumprimento de pena para essas mulheres nos casos de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Pessoal, já adiantando, eu não vou entrar agora nesse artigo, mas mulheres, em algumas situações especiais, elas vão ter alguns benefícios. Homens que iriam iniciar o cumprimento de pena, por exemplo, no regime fechado, elas podem iniciar em regime aberto, prisão domiciliar, certo? Então, o departamento, aqui, ele vai analisar essas situações, certo? Ele vai ver a necessidade, certo? Se realmente é preciso que essas mulheres estejam no regime fechado. A regra é que elas não estejam. Qualquer mulher? Não. As do 112, parágrafo 3º. Certo? Cuidem isso. Agora, nós não estamos falando do Departamento Penitenciário Nacional. Agora, nós estamos falando do Departamento Penitenciário Local. Com certeza, ele é mais o quê? Não é verdade? Com certeza, meus amigos, ele é mais restrito, certo? E aí a gente vai para os artigos aqui, que é o artigo 73 e o seu parágrafo único. A legislação local, e quando a gente fala em legislação local, são regulamentos e leis estaduais que falam de execução penal. Elas sempre precisam estar de acordo, com a LEP, com a Lei 7.210 de 84. Isso é uma questão de obrigatoriedade, certo? A legislação local poderá, vejam a palavra aqui, poderá. Não está dizendo aqui criará. E também não está dizendo deverá. Poderá, amigos, é uma prerrogativa. Poderá, certo? Diz respeito à necessidade. Poderá criar departamento penitenciário ou órgão similar com as atribuições que estabelecer. Artigo 74. O DPL, o Departamento Penitenciário Local ou órgão similar, tem por finalidade supervisionar, e coordenar, 2. Supervisionar, coordenar, 2. Os estabelecimentos penais da unidade da federação que pertencer.
certo? Então nós podemos ter regulamentos de Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia e por aí vai, certo? Agora, sempre hierarquicamente vinculado ao Departamento Penitenciário Nacional, ao DPN, que está obviamente vinculado à LEP, que está obviamente vinculado à Lei 7.210 de 84. Ok? Parágrafo único. Os órgãos referidos no caput desse artigo realizarão o acompanhamento de que trata o inciso 7 do caput do artigo 7.2 dessa lei, ou seja, as regrinhas aquelas do DPN dessa lei, e encaminharão ao Departamento Penitenciário Nacional os resultados obtidos. Então, eles têm aqui, amigos, uma aqui está, eles têm uma vinculação, certo? Aqui está, é uma vinculação que possui entre eles, eles se comunicam. Cuidem o que está em vermelho, é aquilo que é importante para a prova de vocês. Marquem com cuidado, com cautela. Entramos no último slide do nosso bloco número 18. Da direção, ou seja, vamos falar do diretor e do pessoal dos estabelecimentos penais. Vamos falar agora de pessoas. Pessoas eventualmente caem em prova. Temos que ter um bom conhecimento sobre isso. O ocupante do cargo de diretor de estabelecimento deverá, norma impositiva, tem que satisfazer os seguintes requisitos. Ou seja, se não tiver o que está aqui e é cumulativo, ele não pode exercer o cargo de diretor. Então, isso aqui, para cair em prova, é muito fácil. Muito cuidado, então. Primeiro, ser portador de nível superior de direito. Ah, professor, tem que ser de direito? E isso já caiu em prova, dizendo que obrigatoriamente tinha que ser em direito. Não. Pode ser psicologia. Pode ser ciências sociais, pode ser pedagogia, ou pode ser serviços sociais. Esse rol é taxativo. Taxativo é um requisito objetivo. O rol é taxativo, o requisito é objetivo. Cuidado em relação a isso. Rol taxativo, requisito objetivo. Certo? 2. Possuir experiência administrativa na área. Isso aqui é subjetivo, né? É genérico. Até que ponto existe essa experiência? É quanto tempo atuando na área? Nós não sabemos, a lei não trouxe. Então, é subjetivo aqui. Aqui é subjetivo, aqui é objetivo. Ter idoneidade moral e reconhecida aptidão para o desempenho da função. Isso é subjetivo, mas o que se entende? Não seja, por exemplo, um criminoso que tenha sentença condenatória transitada em julgado. Parágrafo único. O diretor, vejam que não é poderá, ele não tem escolha. Ele deverá.
É uma obrigação, pessoal. É uma obrigatoriedade residir no estabelecimento ou nas proximidades e dedicará tempo parcial se vier em prova? Não, é tempo integral à sua função. Tempo integral à sua função, não é tempo parcial, é integral, cuidem isso. Artigo 76. O quadro do pessoal penitenciário será organizado em diferentes categorias funcionais. Tá, agora nós já não estamos falando do diretor, e sim do quadro de pessoal que ele irá orientar, segundo as necessidades do serviço, com especificação de atribuições relativas às funções de direção, chefia e assessoramento do estabelecimento e as demais funções. Não tenho o que dizer aqui. O 76 dispensa maiores comentários. Artigo 77. A escolha do pessoal administrativo especializado, se fugir essa palavra, vai estar errado, de instrução técnica e de vigilância, então tem que ser desses dois aqui, atenderá à vocação, preparação, a vocação A, preparação profissional B e antecedentes pessoais do candidato. Esse indivíduo ele pode ser primário, mas ele tem que ter bons antecedentes. Ou seja, mesmo que seja antes de 5 anos, ele não pode ter cometido delitos, infrações, ter BOs em seu nome. Certo? Cuidem isso. Parágrafo 1º. O ingresso do pessoal penitenciário, bem como a progressão ou ascensão funcional, dependerão de merecimento? Se cair em prova? Não, é de cursos específicos de formação, procedendo-se à reciclagem periódica dos servidores em exercício. Não há merecimento, não há, amigos, discricionariedade do diretor. São cursos, as melhores notas, o mérito é que faz a ascensão. E isso já caiu em prova, então cuidado. Parágrafo 2º. No estabelecimento para mulheres, somente se permitirá o trabalho de pessoal do sexo feminino, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado. Esse salvo aqui mostra que isso aqui é uma regra geral, certo? Então, salvo quando se tratar de pessoal técnico especializado, é uma exceção, e toda exceção os senhores precisam conhecer para a prova. Cuidem o que está em vermelho. O que está em vermelho, as chances de cair na prova é muito grande. Certinho? Chegou a questão. Questão estilo CESP. Sebrasp, Polícia Federal, em 2018, delegado de Polícia Federal. Julgue o item que segue, relativos à execução penal, o resto não interessa, é desarmamento, abuso de autoridade e evasão de divisas. Preso provisório não pode ser submetido ao RDD, tá certo? Ficou fácil, né? Ficou fácil. Está errado, amigos. O regime disciplinar diferenciado, ele pode ser aplicado tanto para condenados com trânsito em julgado, presos definitivos, como pode ser também para presos provisórios, aqueles que estão em prisão preventiva. Até porque
subversão à ordem e disciplina e crimes dolosos cometidos dentro da penitenciária podem ser praticados pelos dois. E assim vencemos o bloco 18. Aguardo vocês para o bloco 19, então. Um grande abraço, até a nossa próxima aula, onde nós entramos, então, num bloco novo. Até mais, valeu, tchau, tchau. Ah, claro. Bons estudos e até a próxima aula. Muito obrigado.